Bom dia, café com Jesus nessa manhã de domingo lindo. Estamos estudando, a palavra de Deus em Gênesis. Estou chegando em Êxodo. Gênesis a gente vê, a pessoa importantíssima de Moisés, que ele foi escolhido desde bebezinho, para fazer essa missão que Deus tinha, de muita importância para o povo de Deus, que o povo de Deus estava lá no Egito, foram para o Egito, na época de José, e as coisas foram passando o tempo e mudou, os faraós foram mudando, e eles se tornaram escravos lá dentro do Egito, muito sofrimento para o povo, Na época que eles chegaram lá, na época de José, eles foram muito bem recebidos, Foram morar numa região muito importante lá de Gozem e se desenvolveram muito, porque o povo era um povo inteligente, gostava muito de trabalhar, Se desenvolveram, multiplicaram, cresceram, mas passou, as épocas, o tempo, e quando chegou um determinado tempo, o faraó viu que eles estavam muito desenvolvidos, crescendo muito, talvez até maior do que os egípcios. Foi quando o faraó teve essas ideias, de segurar um pouco a prosperidade deles, e aí com isso tudo veio aquele sofrimento, trabalho, muito trabalho forçado, aquelas coisas todas. E eles clamavam ao Senhor, pedindo ao Senhor que libertasse eles daquele sofrimento, que eles estavam sofrendo muito, sendo perseguidos, humilhados emocionalmente. Estava muito difícil para eles e eles clamaram. E Deus, a palavra de Deus fala que Deus ouviu o clamor daquele povo, o clamor dos seus filhos que estavam lá naquele sofrimento. Que Deus está sempre com os olhos abertos, com os ouvidos atentos a nós, seus filhos. Quando nós chegamos aqui em Êxodo, nós já vamos ver aqui Deus agindo, já tinha escolhido, o seu servo Moisés para fazer essa missão. Moisés já estava numa idade, bem madura, já tinha passado por várias situações, já tinha experiências, e Moisés veio, com essa missão. Moisés ele tinha saído, ele foi criado, no palácio de Faraó, com aquela cultura toda de estudo, Ele era um homem preparado intelectualmente, e ele estava longe, que ele saiu, foi para um lugar bem distante daquele lugar ali, dos seus pais, mas com essa missão Deus trouxe Moisés de volta, para fazer justamente esse trabalho. E Deus deu toda a instrução para Moisés, o que ele teria que fazer. Ele era bem próximo, dessa cultura de Faraó, sabia como, as coisas funcionavam, tudo direitinho. E Deus deu essa missão. Ele voltou, mas só que Moisés ele teve uma resistência, como qualquer um, Ele teve uma resistência. Deus, não, eu não vou, eu tenho dificuldade para falar, eu acredito que ele gaguejava mesmo um pouco.
E ele ficou resistente, e Deus falou: não, Moisés, você tem um irmão Arão, convida seu irmão Arão para fazer esse trabalho com você. E Deus também, né, falou o coração de Arão, e Arão veio com toda boa vontade, né, se aliar a Moisés para fazer esse trabalho. E vieram e chegaram então a Faraó, né? Então começou a negociação de Moisés e Arão com o Faraó, né? Com o objetivo de tirar aquele povo mesmo daquela escravidão. E Moisés chegou a Faraó, conversando, né, com ele sobre isso, falou que Deus, que eles gostariam de fazer um sacrifício ao Senhor no deserto, né, e eles precisariam sair daquele lugar ali para isso, para agradar o coração de Deus nesse sacrifício. Mas Faraó não aceitou, né? Nem logo no início, e continuou Moisés e Arão nessa negociação, e Faraó sempre endurecendo seu coração, quando chegou nas 10, né, pragas, que as coisas ficaram mais sérias. Então, a primeira praga foi a água se transformando em sangue. Depois foram as outras pragas, né, das rãs, dos piolhos, das moscas, das úlceras, que eram tumores, né, da chuva de pedra, dos gafanhotos, das trevas, e quando chegou a última, que foi a morte dos primogênitos. Mas o que mais me chamou aqui a atenção na palavra foi que todas essas situações, essas negociações, toda vez que vinha, né, uma dificuldade, que eram as pragas, o Faraó pedia a Moisés: ora por mim, ora para que essa praga saia, né, que a gente fique livre dessa praga. E sempre Moisés orava, mas Arão oravam por eles, e voltava tudo ao normal. Mas Faraó não chegava, né, naquela negociação que Moisés e Arão estavam ali trabalhando. E foi nessas pragas todas que aconteceram, e ele não abriu seu coração, né, para deixar o povo de Deus sair da terra ali do Egito. E todas as vezes que aconteciam essas pragas, o povo de Deus era protegido. Aonde eles moravam, naquela região de Gósen, eles não eram afetados pelas pragas. E eram coisas assim, né, bem fortes, né? Por exemplo, todas as águas do Egito se tornarem em sangue. Você imagina das rãs, aquele monte, né, de rãs em cima, invadindo as casas, ali na região dos filhos do Senhor, ali na região de Gósen. Eles não viviam aquela situação, eles eram protegidos. Então, nós vamos aqui refletir. O Filho de Deus, aquele que abre o coração para o Senhor, aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, ele está sempre protegido pelo Pai. Ele sabe quem é ele. Ele tem um Pai. Em Gênesis 1:26, o Senhor declara que nós somos
semelhança dele. Semelhança, nós somos filhos amados. Filhos amados. E que ele nos protege. Ele nos ama. Nós somos filhos privilegiados. Então, não foi só lá no Egito, naquela situação toda que aquele povo viveu, mas hoje, hoje Deus protege seus filhos, Deus ama, Deus cuida. Nós somos filhos amados. Se você tem uma dificuldade, não se desespere por isso, não. Creia somente. Você tem um Deus que te ama, que te protege, que cuida da sua vida, que te ouve 24 horas, que te vê, que se preocupa com você. Não tenha medo. Não fique amedrontado, com medo. Não. Você é um filho amado. Abra seu coração. Fale para ele: Pai, eu te amo. Eu tenho um Pai lindo, maravilhoso, que criou todas as coisas. O Senhor criou todas as coisas e deu a terra para os seus filhos. Deu tudo que o Senhor criou para os seus filhos. E você é governo nessa terra, você governa, porque o Pai te deu a autoridade de ser feliz, de governar a sua vida, colaborar com as pessoas que estão ao seu redor. Você é bênção. Você é um filho amado. Café com Jesus. Sempre, né? Ó. Café com Jesus, nesse domingo lindo. Fique com Deus, Deus te abençoe muitíssimo, muitíssimo em tudo. Beijos, fique com Deus.